Fenômenos mediúnicos ao longo do tempo, continuação. Os oráculos predominam no início do processo civilizatório. Deles partem orientações diversas que abrangem as relações sociais, políticas e religiosas dos grandes povos da antiguidade. No mediunismo bíblico, o fenômeno mediúnico adquire novas dimensões, afastando-se do politeísmo até então reinante, para representar a manifestação do Deus único. Onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascente. A passagem de Jesus entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando o ministério, os apóstolos que se mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes. Por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor produziram, através deles, fenômenos físicos como os sinais luminosos e vozes diretas. Inclusive fatos de psicofonia e xenoglosia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Espíritos sofredores que vampirizavam os pobres possessos eram retirados. Saulo de Tarso desenvolve a clarividência de um momento para outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções. E porque Saulo experimentou enorme abalo moral, Jesus, condoído, procurou Ananias, médium clarividente, e pede-lhe socorro para o companheiro. Não somente na casa dos apóstolos, em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente, no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Os fatos mediúnicos continuam a produzir-se no decorrer dos tempos. A Igreja Católica, mais do que qualquer outra, tinha necessidade de combater essas práticas, para si detestável. Durante a Idade Média, queima milhares de vítimas, sem piedade, sob o nome de feiticeiros e mágicos, por terem evocado os espíritos. Nessa mesma época, destaca-se duas grandes figuras históricas: Cristóvão Colombo, o descobridor de um novo mundo, e Joana d'Arc, que obedece às suas vozes. Em sua aventurosa missão, Colombo era guiado por um gênio invisível. Nas horas das maiores dificuldades, ele escutava uma voz que lhe murmurava ao ouvido: Deus quer que teu nome ressoe gloriosamente através do mundo. Te será dado as chaves de todos esses portos desconhecidos do oceano, que se conservam atualmente fechados por formidáveis cadeias. A vida de Joana d'Arc está na memória de todos. Sabe-se que em todos os lugares, seres invisíveis inspiravam e dirigiam a heróica Virgem de Dó-Ré-Mi. Todos os êxitos de sua gloriosa epopeia são previamente anunciados. Surgem aparições diante dela, celestes cochicham-lhe ao ouvido. Nela, a inspiração flui como uma torrente impetuosa. Em meio dos combates, nos conselhos, diante de seus juízes, por toda parte, esta criança de 18 anos comanda ou responde com segurança, consciente do sublime papel que desempenha, jamais variando na fé nem nas palavras, inquebrantável mesmo diante das súplicas, mesmo em face da morte. A esses nomes gloriosos acrescentamos os dos grandes poetas,
Suas invocações aos deuses, às musas e aos espíritos inspiradores atendem à súplica. Murmuram ao ouvido do poeta 1000 coisas sublimes, 1000 coisas que só ele entende. Assim, os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E assim é que eles são médios sem o saberem. Têm, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mas não faz do que uma evocação. Dante Alighieri é um médium incomparável. Seu livro, A Divina Comédia, é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. É pelos olhos de sua amada Beatriz, morta, que Alighieri vê o esplendor da viva luz eterna, que iluminou toda a sua vida. Desse modo, a mediunidade, que reluzia entre os primeiros cristãos, não se oculta, ao contrário, continua a produzir fenômenos grandiosos. Prossegue a expansão do fenômeno mediúnico quando vemos, já na Idade Moderna, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII. As obras principais de Shakespeare, dentre as quais Hamlet e Macbeth, contêm cenas célebres em que se movem aparições. O espectro do pai de Hamlet, preso ao mundo material pelo jugo do passado, se torna visível e impele os vivos ao crime. Mozart é também um grande médium inspirado. Numa de suas cartas a um amigo íntimo, nos inicia nos mistérios da inspiração musical. Dizes que desejaria saber qual o meu modo de compor e que método sigo. Não te posso verdadeiramente dizer a esse respeito, senão o que se segue, porque eu mesmo nada sei e não posso me explicar. Quando estou em boas disposições e inteiramente só, durante os meus passeios, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tem minha vontade a menor intervenção. Em meados do século XIX, acontece uma popularização inesperada dos fenômenos mediúnicos, os quais se expandem rapidamente por todo o mundo. Essa expansão é tão marcante que levou o famoso escritor Arthur Conan Doyle a afirmar que os fenômenos em questão possuíam todas as características de uma invasão organizada. Essa fase de popularização do fenômeno mediúnico propiciou o advento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Dentre os fatos que antecederam imediatamente a codificação, os mais significativos foram, sem dúvidas, os ocorridos em Hydesville, nos Estados Unidos, e os denominados mesas girantes que se propagaram especialmente pela Europa. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.